Então eu quero que você abra a sua Bíblia em segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, e nós vamos ler juntos do versículo 1 até o versículo 5. Segunda aos Coríntios, capítulo 8, do verso 1 ao 5. O apóstolo Paulo diz: também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Porque posso testemunhar que na medida de suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus, deram a si mesmos, primeiro ao Senhor e depois a nós. Eu quero destacar a expressão deram a si mesmos, primeiro ao Senhor e depois a nós. Eu quero tomar esse texto como o ponto de partida da nossa reflexão hoje e vou começar estabelecendo aqui o pano de fundo dessa conversa do apóstolo Paulo. Ele está falando com a igreja de Corinto, mas ao mesmo tempo ele está exaltando o comportamento das igrejas da Macedônia. Essa história começa com um registro no livro de Atos, quando um profeta chamado Ágabo anuncia uma fome, uma crise financeira, escassez de alimentos que estava por vir. A Bíblia diz a qual se cumpriu nos dias de Cláudio. A Bíblia diz que os irmãos resolveram enviar socorro aos crentes da Judéia, lugar que seria o principal foco daquela crise material e financeira, o que nos mostra que mobilizações como essa que estamos fazendo em prol do Rio Grande do Sul é parte de um comportamento cristão desde o início. Eles entendiam a importância de não serem indiferentes a necessidades de outros, e essa mobilização envolveu muitas igrejas. Em Romanos, por exemplo, no capítulo 15, no verso 26, Paulo diz: porque a Macedônia e a Acaia resolveram levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Olhando para toda a orientação que Paulo dá, nós percebemos que houve uma mobilização com várias igrejas. O texto de Romanos fala dos santos da Acaia e da Macedônia, mas na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 16, você vê Paulo dizendo no verso 1: quanto à coleta para os santos, façam também vocês como ordenei as igrejas da Galácia. Então houve uma mobilização de muitas igrejas. No entanto, nós percebemos que de alguma forma, ainda que a palavra de Deus relate essa disposição dos crentes da Macedônia, eles resolveram fazer isso, mas não foram convocados. Como podemos presumir que não foram convocados? Porque nesse texto que nós lemos, o apóstolo Paulo diz que eles pediram com muita insistência. Outra tradução está no verso 4, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. Outras traduções diz que eles suplicaram insistentemente. Outras diz pediram com rogos, que é basicamente implorar. Por que eles não foram chamados para participar dessa mobilização de igrejas que Paulo parecia encabeçar o movimento? Eu acredito que por aquilo que Paulo comenta no verso 3, posso testemunhar que na medida de suas posses, mesmo acima delas, contribuíram de forma voluntária. Você fala: puxa, na medida das posses, acima delas, esses irmãos eram prósperos. Não, se você olhar na verdade o verso 2, ele diz que a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Provavelmente a razão pela qual a Macedônia não foi convocada é porque eles também viviam um momento de crise, de dificuldade material e financeira, de limitações, a ponto de Paulo falar não só de escassez, mas de profunda pobreza. Então eles não foram chamados. Imagina que quando um grupo de líderes estão discutindo o projeto, alguém pode ter sugerido alguma coisa do gênero: deixa a Macedônia de fora, porque eles é que estão precisando de ajuda, em vez de ter que ajudar. Eles não apenas insistem para entrar em algo que não foram convocados, mas eles não estão podendo participar. Eles dão não só na medida das suas posses, que são poucas, mas Paulo testemunha que deram acima das posses, além das posses. Como que alguém pode dar além das suas posses?
Só existe uma razão, uma explicação lógica para isso: crédito. Ainda que o sistema de crédito da antiguidade não fosse semelhante ao atual, né, ele já existia. Então imagino que alguém negocia uma prestação de serviço para receber antecipado, alguém negocia a venda de uma colheita antecipada para que possa ter o recurso que não tinha em mãos, para que de alguma forma, não só de acordo com a posse, mas além do que tinham no momento, pudessem fazer isso. Isso me leva a questionar: como você tem cristãos que pode chegar a tamanho nível de doação e de entrega, né? Como você tem gente que às vezes é indiferente à dor de outros, mas tem outros que estão dispostos a qualquer nível de sacrifício, o que leva a alguém demonstrar esse tipo de virtude na vida espiritual e na caminhada cristã. O apóstolo Paulo explica o motivo, quando no verso 5 ele diz: não somente fizeram como nós esperávamos, mas além do que esperávamos. Ele está dizendo: deram a si mesmos ao Senhor e depois a nós. Em outras palavras, Paulo está dizendo que esse nível de doação e entrega em relação às posses na hora dessa mobilização era resultado do nível de entrega pessoal deles para com Deus. Antes de doar qualquer coisa que tivesse, eles haviam decidido doar-se a si mesmos ao Senhor. Fique tranquilo, eu não vou pregar sobre oferta e nem levantar dinheiro aqui hoje. Eu quero tomar isso apenas como um pano de fundo para pessoas que entenderam a maior doação. A maior doação não é financeira. Quando você doa a si mesmo a Deus, tudo aquilo que você tem vem como parte do combo. E eles entram nesse lugar de doação. Esse lugar de doar tudo, doar a própria vida, a disposição de entregar, né, quem a pessoa é e não só o que ela tem, ela precisa também ser vista e entendida na perspectiva correta. O maior mandamento, quando questionaram Jesus qual era o maior mandamento, ele estava diante do desafio de torcer a Bíblia, a escritura da sua época, e tirar algo que se destacasse em relação a todo o restante. Jesus nem hesitou, ele dispara citando a lei de Moisés: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Então a gente diz que o primeiro e maior mandamento não é apenas amar a Deus, mas amar com amor total, com tudo que você possa colocar nisso. E um dos aspectos sobre o amor a Deus pode ser observado através da lente que o próprio Jesus estabeleceu em João 15:13. Ele diz: ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Se o maior mandamento é amar a Deus, se a maior expressão de amor é a disposição de entregar a vida, não se espera nada menos de nós do que amar a Deus de todo o coração, a ponto de doarmos a nós mesmos, a ponto de doarmos as nossas vidas ao Senhor. Em Romanos 8:36, Paulo diz: como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Outras traduções dizem todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Essa expressão, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, não é o que Paulo está falando apenas dele na condição de um apóstolo e o colegiado apostólico, por assim dizer. Ele está falando da perspectiva de todo cristão. Se é algo que eu e você precisamos entender quando falamos a respeito de vida cristã, de ser discípulo de Jesus, é que nós estamos sentenciados à morte. Não necessariamente morte literal, mas a perspectiva de morrer para nós mesmos, ela faz parte daquilo que a gente pode classificar como o cerne, o centro do Evangelho. E eu e você precisamos entender isso como uma entrega, não apenas como um sacrifício imposto, mas como uma disposição do nosso coração de dizer: eu farei isso por amor a Deus, eu farei isso por amor a Jesus. Aliás, no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, Jesus fala a respeito da condição para que eu e você possamos ser considerados discípulos. A partir do verso 34 de Marcos 8, você vê o Senhor Jesus falando o seguinte: então, convocando a multidão e juntamente seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Em outras palavras, Jesus está dizendo: quer ser discípulo? Você precisa entender qual é a exigência. Em Lucas 14:27, Jesus diz: quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus não está dizendo que tem um tipo de discípulo bom, top das galáxias, né? Que é aquele que carrega a cruz, e que tem o discípulo meia boca, que não é lá essas coisas, não é aquela brastemp. Ele está dizendo: quer ser discípulo, tem que tomar a cruz. O que é que significa tomar a cruz?
Muitas vezes nós transformamos a ideia e o conceito bíblico de tomar ou carregar a cruz como se isso dissesse respeito ao problema. E aí você vê pessoas falando da cruz como uma forma de se referir a problemas da sua vida. Um dia um camarada me apresentou a própria sogra, falou: pastor, eis a minha cruz, né? A mulher era divertida, entrou no jogo, na brincadeira, mas pensa num negócio arriscado. Agora, o que significa tomar a cruz? Nós só vamos entender isso quando olhamos todo o desenho do que a própria Bíblia diz, ensina, né, para aquilo que a Escritura aponta, e ao mesmo tempo entendemos isso dentro de uma lente cultural daquilo que se fazia. A Bíblia nos mostra, por exemplo, esse registro, caso você esteja anotando, está em Marcos no capítulo 15 e no verso 21. A Bíblia diz: e obrigaram Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre de Rufo, a carregar a cruz de Jesus. Porque há um momento onde o próprio Jesus não está mais em condição de seguir carregando a sua própria cruz. Mas a Bíblia diz que ele teve que fazer. Há um momento onde, depois de toda a tortura imposta, né, ele não está suportando, então obrigaram alguém a ajudá-lo. O que o Império Romano fazia? A crucificação era uma das formas de execução mais comum para criminosos da época. E eles obrigavam a pessoa que ia morrer a carregar sua própria cruz. Não era apenas uma ideia de, olha, o sentenciado à morte é você, você carregue, mas era uma forma de levar essa pessoa a uma confissão pública. Enquanto ela caminhava pelas ruas carregando a cruz, ela estava declarando: estou sentenciado à morte. Quando Jesus diz: tome a sua cruz, ele está dizendo: você não morreu ainda, mas você precisa sustentar um estilo de vida que declare, ainda que de maneira não verbal, que sua vida já era, que você vai morrer para si mesmo. Quem está entendendo, diga amém. Nós precisamos olhar para a vida cristã e entender que mesmo que Jesus não tenha falado de morte literal, ele está falando, né, de algo que precisa ser entendido na perspectiva de morrer para si mesmo, mas o que ele falou não excluía a possibilidade de morte literal, inclusive para os seus discípulos. Eu li Marcos 8:34, agora eu quero continuar a partir do 35. Logo depois de dizer: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, nós vemos Jesus dizendo o seguinte: pois quem quiser salvar sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Que daria uma pessoa em troca da sua alma? Pois quem nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e de minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Dizia-lhes ainda, agora é Marcos 9, verso 1, mas Jesus não mudou de assunto: em verdade lhes digo que dos que aqui se encontram, existe alguns que não passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Fiz questão de dizer que não mudou o assunto, porque a divisão da Bíblia em capítulos e versículos, ela aconteceu muito tempo depois, né, da gente ter o cânon bíblico fechado. A divisão em capítulos se deu no momento, e a divisão em versículo cerca de 300 anos depois. No ano 1200 da era cristã, tivemos a divisão em capítulos. Em torno do ano 1500, com o Brasil sendo descoberto, tivemos a divisão em versículos. Essa divisão tinha um propósito: nos ajudar a achar o que está escrito onde. E nem sempre a divisão foi feliz, no sentido de achar, né, alguma espécie de ato ou divisão de narrativa. Aqui o capítulo 9, verso 1, começa com o final da fala do capítulo 8. Na Bíblia que eu tenho, eles fizeram questão de estabelecer uma divisão a partir do versículo 2, que vai falar da transfiguração de Jesus 6 dias depois. Mas eu estou lendo junto esse início de capítulo e comentando, porque ele tem tudo a ver com a declaração de Jesus aqui. Antes de chegarmos no capítulo 9, no verso 1, vamos primeiro falar da frase do verso 35. Quem quiser salvar a vida, sua vida a perderá. Quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. O Senhor Jesus estava falando o quê? Sobre tomar a cruz, sobre morrer para si mesmo. E ele emenda: quem quiser salvar sua vida. Do que ele está falando? Quem quiser escapar da proposta de morte que eu acabei de apresentar. Eu lembro que na adolescência, quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu li essas expressões: salvar, quem quiser salvar a vida vai perder, quem perder vai salvar. E eu achava que estava falando de salvação no sentido espiritual, mas isso seria completamente incoerente e ilógico. Quem quer salvar sua vida vai perder, vai para o inferno. Mas quem quer perder, não está nem aí para Deus, vai salvar. Seria algo irracional.
Jesus não está falando de salvação espiritual. Ele acabou de falar, tem que tomar a cruz e morrer para si. Quem quiser ativar o instinto de sobrevivência e salvar a sua própria vida da cruz que eu estou propondo, esse vai perder. Mas quem perder, vai salvar. Jesus estava dizendo que toda tentativa de lutar contra a proposta de cruz, de morrer para nós mesmos, ela sempre trará prejuízo. Mas toda disposição de entregar, aquilo que nos leva a esse lugar da entrega, nos poupa de determinados prejuízos. Daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho melhor essa distinção. Evidentemente, quando Jesus chega no verso 9 e fala: em verdade lhes digo que dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte até que vejam o reino de Deus ter chegado com poder. Aqui ele já está falando de morte literal. Então Jesus abre o assunto falando de morrer para si mesmo, mas ele inclui a possibilidade de que seus discípulos possam chegar ao ponto onde tenham que literalmente morrer por ele. Na verdade, quando você vai estudar os registros históricos, aquilo que no primeiro século começa a ser comunicado, de boca em boca, de uma geração para outra, nós chamamos isso da tradição oral. Posteriormente, ainda nos primeiros séculos, passaria a ser escrito, e se tornariam registros históricos. Para nós não tem o peso de confiabilidade bíblica, mas pelo menos nos informa aquilo que desde as primeiras gerações era comum que eles contassem a respeito de determinadas experiências. E quando falamos sobre isso, os registros da tradição apontam que todos os apóstolos, incluindo Matias, substituto de Judas, foram martirizados, menos um, menos o apóstolo João. Os dados, no caso de um ou outro dos discípulos, podem divergir em registros posteriores, mas o que se diz sobre como os apóstolos morreram, só a título de curiosidade, é o seguinte: botei aqui em ordem alfabética. André morreu em uma cruz em forma de X. Alguns acreditam que isso tenha acontecido fora dos termos do Império Romano. Bartolomeu, também conhecido como Natanael, foi esfolado vivo e crucificado de cabeça para baixo. Outras fontes dizem que teria sido chicoteado até a morte. Filipe foi enforcado. João teria sido, de acordo com a tradição, lançado num caldeirão de óleo fervente e, como sobreviveu, posteriormente foi exilado na ilha de Patmos, o lugar onde ele teria as revelações do Apocalipse. Judas Tadeu, o outro, morreu como mártir pregando o evangelho na Síria e na Pérsia. Mateus foi morto à espada. Matias foi apedrejado e depois decapitado. Simão Pedro foi crucificado, de acordo com a tradição, de cabeça para baixo. Simão, o Zelote, acredita-se que também tenha sido crucificado. Tiago, o menor, nós temos dois, também crucificado. Alguns dizem que junto com Simão Zelote. Tiago, o maior, ele é o único que nós temos no registro bíblico, lá no livro de Atos. Herodes o passou ao fio da espada. Alguns acreditam que apenas ele tenha sido morto pela espada, outros defendem a ideia de que ele foi decapitado. E Tomé foi atingido por uma lança, sendo que outras fontes só dizem que teria sido martirizado na Índia, sem mencionar como. Eu quero apresentar essa ideia dos apóstolos morrendo de forma literal, porque isso também tem a ver com a aplicação que eu quero trazer desses princípios. Nós vimos que Jesus afirmou: se alguém não tomar a cruz, não pode ser meu discípulo. Em outras palavras, não tem jeito de ser discípulo de Jesus sem que você assuma que foi sentenciado à morte, a morrer para si mesmo. Fato. Agora, algo que eu e você precisamos entender, que morrer para si mesmo, não apenas o morrer literal, é uma questão de tempo. Nós vimos Jesus falando: se tentar salvar, escapar da cruz, da morte a qual você foi sentenciado, vai perder. Se dispuser a perder, vai salvar. Isso não significa morrer ou não morrer. Mas Jesus está dizendo: quando você tenta se poupar, você vai acrescentar mais dores. Quando você se entrega, e se entrega logo, vai sofrer menos. Um bom exemplo disso é quando nós consideramos aquilo que Jesus falou em Mateus, no capítulo 21 e no verso 44. Eu me lembro quando estava ainda no início do ministério pastoral, então estamos falando de
cerca de 30 anos atrás. Eu tive o privilégio de ouvir uma palavra pregada, na época já era velhinho, um missionário que impactou muito o Brasil, chamado Jack Chisler, né? E estávamos num evento das nossas igrejas e ele trouxe uma palavra sobre quebrantamento. Eu vi pouca gente falar sobre quebrantamento como Jack Chisler. E ele citava Mateus 21:44, onde Jesus diz: todo que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Interessante que várias das profecias bíblicas relacionam Cristo, o Messias, com a pedra. Ele muitas vezes é chamado de a pedra fundamental, né? Ele é chamado de a pedra que os construtores rejeitaram, mas a Bíblia também o chama de a pedra angular. E muitas vezes a gente não consegue fazer a diferença entre uma pedra de um alicerce e a pedra angular. A pedra angular, ela não está embaixo, ela está em cima. Nas construções romanas, do tempo em que Jesus disse isso, e era muito comum os arcos, até hoje você vê nas ruínas do Império Romano a presença de arcos, que inclusive muitos deles estão intactos. Aquela pedra do centro do arco, ela era chamada de angular, porque ela tinha um corte de um ângulo que tinha que ser medido com perfeição, para que houvesse o encaixe de todas aquelas pedras e elas ficassem em sustentação, apoiando uma na outra. Quando o corte da pedra angular não era muito calculado, né, devidamente ajustado, e ela poderia cair, então todo aquele arco desmoronaria. Então Jesus está falando de uma pedra que cai e de uma pedra que já está no chão. Ele diz: quem se jogar sobre a pedra que está no chão, quebrantamento voluntário, o Jack Chisler dizia, será feito em pedaços. É um nível de quebrantamento. Mas ele diz: aquele sobre quem a pedra cair será reduzido a pó. É outro nível de quebrantamento. Eu lembro dele dizendo algo que me marcou profundamente. Você encontra nessa analogia algo que tem harmonia com todo o ensino bíblico. Ele dizia: ou você se lança sobre a pedra, ou a pedra vem atrás de você. Mas que vai ser quebrantado, vai. É uma questão de tempo. No entanto, quem se lança logo é feito em pedaços. O nível de quebrantamento é menor. Aquele que a pedra tem que ir atrás vai ser reduzido a pó. É outro nível de quebrantamento. A questão não é se vamos morrer para nós mesmos ou se seremos ou não quebrantados. A questão é qual a conta que será paga. Quando relutamos, deixamos ou tornamos o processo mais difícil. Isso me faz olhar para o próprio texto de Marcos 8 e questionar uma informação que eu apresentei para vocês aqui. Por que João foi o único que não foi martirizado? A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Eu não aceito a ideia de Deus ter filho predileto, a menos seja eu. Aí dá para abrir uma exceção. Fora isso, né, não, falando sério, não tem margem ou perspectiva de você olhar, né, para Deus simplesmente dizer: eu vou amar mais um do que a outra. Ele nos ama a todos igualmente. Mas por que você tem um camarada que escapa? Se o que a tradição diz foi exato, e quando chegar no céu eu quero perguntar para João: aquele negócio do caldeirão de óleo fervente rolou mesmo, né? Ou era lenda urbana? Porque isso não está na Bíblia para a gente poder botar toda a confiança. Porque se isso aconteceu, só torna as coisas piores. Porque não é nem que João não teria tido, entre aspas, a oportunidade. Significa que ele simplesmente não podia morrer. Agora, será que existe algo que tenha determinado o custo dessas coisas? Eu particularmente acredito que sim. Quando em Marcos 9, verso 1, terminando o assunto, Jesus diz: em verdade há alguns aqui que não vão morrer antes de verem ter chegado com poder o reino de Deus, né? Eu acredito que Jesus já estava prevendo isso. O problema é que Jesus não falou há um aqui. Jesus usa a expressão alguns, o que me faz acreditar que a declaração de Jesus serviria para vários deles, mas se aplicou somente a um. Assim como aquilo que Deus oferece. A mesma Bíblia que diz que Deus deseja que todos se salvem, vai dizer que a salvação não é de todos. Não é uma contradição. Deus deseja e oferece para todo mundo, mas nem todos vão aceitar aquilo que Deus está oferecendo. Isso me faz imaginar que Jesus faz uma declaração de algo que está disponível, mas nem todos usufruíram. A pergunta é: o que leva João a ser tratado de forma diferente? Eu comecei a estudar a Bíblia com mais dedicação aos 15 anos de idade. E como adolescente, onde tudo é um pouco mais dramático na cabeça da gente, me incomodava o fato de que a Bíblia chama João de o discípulo amado. E quando estudando eu descubro que ele foi o único que não foi martirizado, a ideia que eu pensava é:
o bichinho era realmente mais amado que os outros, porque Deus poupou ele do que não poupou os outros. Mas essa ideia me incomodava, mas Deus não faz acepção de pessoas. Mas a Bíblia diz que João reclinava a cabeça no peito de Jesus. Eu, com aquele sentimento de um garoto imaturo de 15 anos, ficava imaginando que se eu fosse um dos 12, eu ia ter ciúme de João, com certeza. Eu fico imaginando aquelas viagens longas, eu ia ficar jogando pedrinha no João para irritá-lo, eu ia dar o trança-pé atrás dele, eu acho que de vez em quando no barco ia dar um jogo de corpo, derrubar o João para dentro d'água, porque aquele negócio me aborrecia, tentando me colocar no lugar dos outros. Por que esse vai ser mais amado? Eu lembro do dia em que, perturbado com isso, tentando entender o que a Bíblia dizia, o Espírito Santo falou algo comigo que me chamou a atenção. Ele diz: a minha palavra não diz que eu reclinava a cabeça no peito de João. Ela diz que João reclinava a cabeça no meu peito. Eu falei, e? Ele falou, e? Isso significa que eu não trato nenhum de vocês de forma diferente. Mas aqueles de vocês que resolvem me tratar diferente dos demais, conseguem me agradar. E de repente eu comecei a olhar as coisas sobre outra perspectiva. Peraí, é João que está tratando Jesus diferente? Por que a gente resolve acreditar que é Jesus que está tratando João de forma diferente? E aí a pergunta não é só essa. João fez alguma coisa que o diferenciava dos demais apóstolos? E aí você tem uma resposta bíblica sobre isso. No Evangelho de João, no capítulo 21, se você puder me acompanhar lá, nós temos um momento onde o Senhor Jesus encontra Pedro, que o havia negado 3 vezes. Jesus lhe pergunta por 3 vezes se o ama. Jesus está dando a oportunidade a Pedro de consertar as coisas, de reafirmar o seu amor, o seu valor. Mas o curioso é que a primeira pergunta de Jesus para Pedro é: e aí, Pedro, você me ama mais do que esses outros? Será que Jesus queria incitar uma competição de amor? The Love Contest, né? Um campeonato de amor, alguma coisa do gênero? É lógico que não. Quando os discípulos começam a disputar entre si qual deles era o maior, Jesus deu um toco, uma bronca neles. E ele não ia provocar esse tipo de competição. Mas Jesus está falando isso porque na última ceia, quando ele diz, um de vocês vai me trair, a maioria dos discípulos começa a perguntar, porventura sou eu? Eles estavam se vendo como candidatos potenciais à queda, ao fracasso. Enquanto todo mundo está perguntando, porventura sou eu, tipo, pode acontecer comigo? Pedro não só não pergunta, porventura sou eu, como ele disse para Jesus, por ti eu daria a minha vida. Tipo, eu não só não sou esse maluco que o Senhor está falando, como eu morreria por você. Imagina a encarada messiânica de Jesus em Pedro. Pedro, você morreria por mim. Jesus diz, ainda essa noite, tipo, não vai nem demorar, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E quando Jesus é preso, a gente tem que dar um desconto, que o Pedro até tentou defendê-lo, puxa uma espada, corta um pedaço da orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. Mas quando Jesus manda guardar a espada, eu acho que é a hora que Pedro pensa, se o senhor quer mesmo ser preso e provavelmente enfrentar a morte, Deus lhe abençoe. Eu não quero. E a Bíblia diz que todo mundo fugiu, que cumpriu-se naquele dia a escritura, ferirei o pastor, o rebanho se dispersará. Não sobrou um, todo mundo fugiu. Mas agora aqui Jesus reencontra com Pedro e ele vai ter uma conversa significativa. Mas essa conversa precisa ser entendida, essa aqui de João 21, a partir de um relato do que acontece tão logo todo mundo foge do jardim. Porque o Evangelho de João é o único que nos informa isso. Se você estiver anotando, não precisa abrir e ler agora. Mas o Evangelho de João, no capítulo 18, a partir do verso 15, a Bíblia diz assim, Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Esse outro discípulo é a forma como João fala de si o tempo todo sem citar o seu nome. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e por isso conseguiu entrar no pátio da casa deste com Jesus. Então eles estão seguindo o que é que vai ser feito de Jesus, estão acompanhando de longe. Jesus é levado, né, para ser julgado e quando entra no pátio da casa do sumo sacerdote, a Bíblia diz que Pedro ficou de fora, mas João, porque era conhecido, conseguiu entrar. A tradição diz que ele fornecia peixe lá, não sabemos se isso é verdade. Mas a Bíblia diz, o outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote, enquanto Pedro fica do lado de fora junto à porta, o outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote saiu, falou com o encarregado da porta e levou Pedro para dentro. Ele consegue fazer Pedro entrar. Agora, olha a pergunta da criada no verso 17. Então a empregada, encarregada da porta, perguntou a Pedro, você também não é um dos discípulos desse homem? E essa é a primeira vez que Pedro vai negar. Pedro responde, não, não sou. Porque ela pergunta, você também? Porque João é conhecido, todo mundo sabe que é discípulo.
João advogou por entrar. Quando advoga de você também, Pedro diz, eu não. Ou seja, o que você vê desde o início é João dando a cara a tapa, quando a maioria não quis fazer isso. A situação, ela vai agravando um pouquinho mais. Eu acho esse pano de fundo importante, antes da gente ler João 21, é que a palavra de Deus diz em Lucas 23, 49, que enquanto Jesus estava sendo crucificado, onde é que estavam os seus discípulos? Lucas 23, 49 diz, entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia ficaram de longe contemplando essas coisas. Todos os conhecidos, todo mundo fica de longe. Está todo mundo com medo dos desdobramentos. Mas tem um grupo de pessoas que não se mantém longe. Está registrado em João 19, versos 25 e 26. Entre eles, num dia como hoje das mães, exalte-se a doação sacrificial das mães. A Bíblia diz assim, junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Enquanto todo mundo está longe, tem um grupo que está ali, entre eles a mãe de Jesus. Verso 26, vendo Jesus a sua mãe, e junto dela o discípulo amado, disse, mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí sua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Então todos os registros desde o primeiro século mostram João cuidando da mãe de Jesus até o fim. Nós precisamos entender que ele era o único que estava perto, a ponto de Jesus, como o irmão mais velho, com uma provável, toda a lógica aponta para isso, ausência do pai já nos dias do seu ministério, ele confia o cuidado da mãe a João. A nenhum dos outros apóstolos, a nenhum dos seus irmãos, mas somente a João. Por quê? João era o único que estava lá, era o único que estava perto. Pastor, o que isso tem a ver? Eu acho que a gente entende melhor em João no capítulo 21, a partir do verso 18. Depois de Pedro afirmar por 3 vezes que amava Jesus, Jesus diz para ele assim no verso 18, em verdade lhe digo, que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando for velho, estenderás as mãos, outro cingirá e o levará para onde você não quer ir. Quando Jesus está falando sobre quando era mais moço e ser mais velho, ele não está falando apenas de idade cronológica, mas presuma-se também a presença de maturidade, né, ou a falta dela. Durante muito tempo nas minhas bíblias de estudo, e antigamente a gente só tinha as de papel, eu simplesmente colocava um ponto de interrogação do lado desse versículo 18, estenderás as mãos. Eu ficava pensando, o que é isso? Eu demorei anos para perceber que a explicação estava no verso seguinte, o 19. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. E depois de falar assim, Jesus acrescentou, siga-me. Então olhe para cá um instante. Estenderás as mãos. Morte por crucificação. A forma de execução mais comum no Império Romano. Agora, o que é que Jesus está falando para Pedro? Ele pergunta, Pedro, você me ama mais do que esses seus irmãos? Porque Pedro lá atrás tinha dito, eu te amo a ponto de morrer por você. E o Pedro que falou isso, na hora H, ele simplesmente vazou, deu no pé, nega Jesus. Então ele agora está respondendo para Jesus, olha, amar eu amo, não é aquela Brastemp, tem um jogo de palavras no grego, onde Jesus pergunta uma intensidade de amor e Pedro responde outra menor. Mas depois das 3 vezes, Jesus agora olha para o Pedro e diz o seguinte, Pedro, seu amor vai crescer. Você achou que me amava a ponto de morrer e descobriu que não está pronto. Mas eu acredito em você, Pedro, e o seu amor vai crescer. Vai chegar o dia onde você vai glorificar Deus morrendo por mim. Em outras palavras, Jesus está dizendo, não adiantou nada você fugir da morte no início, porque morrer por mim é uma questão de tempo, sua hora vai chegar e você vai ser crucificado. Depois que Jesus fala isso, ele olha para o Pedro e diz, me segue. O Pedro está desanimado. Marcos 16 diz que o anjo que aparece da notícia da ressurreição diz, ide dizer aos discípulos e a Pedro, ele é o único mencionado por nome, porque acredito se não fosse convocado por nome não estaria no grupo. Ele já se imaginava cortado da seleção depois do fiasco ter negado Jesus da forma como fez. Agora Jesus olha para ele e diz, Pedro, considerando não o que você tem hoje, que você ainda não está pronto para morrer por mim agora, mas que você vai chegar lá, então acredito, siga-me. Jesus usa a mesma palavra do início. Ele está dizendo, eu não desisti de você, eu estou contando com você, você está dentro do time, mas que vai morrer, vai. Agora, olha o verso seguinte, o 20. Então Pedro, voltando-se, viu que o discípulo a quem Jesus amava vinha seguindo.
era o mesmo que na ceia havia se reclinado sobre o peito de Jesus para perguntar: Senhor, quem é o traidor? Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? A gente tem uma mania terrível de comparação. Jesus respondeu: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Traduzindo, isso lá é da sua conta. Quanto a você, siga-me. Jesus está dizendo: foque em você, o que eu tenho com ele é outra conversa. Mas olha o verso 23. Então se espalhou entre os irmãos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não tinha dito que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Agora a pergunta aqui é: quem espalhou? Pedro, além de negar Jesus, linguarudo. Gente, Jesus sabia exatamente o que ele estava falando. João está explicando, não foi bem isso que ele falou. Dos três sobrou quem? Pedro. Quando a Bíblia diz que João está seguindo, Pedro e João aparecem muitas vezes conectados, correm juntos para o túmulo de Jesus. Na hora de levantar o paralítico, eles eram próximos. Eu imagino a angústia do João, que foi testemunha ocular de vendo Pedro negar Jesus da forma como fez, quando ele o tempo todo agiu de forma diferente. Agora Jesus o chama para uma conversa em separado. E Deus nunca vai expor algumas questões nossas na frente do grupo. Ele está tratando com Jesus à parte. Mas o João está acompanhando de longe, deixando a conversa ser privada, mas eu acho que ele quer ser o primeiro a saber o que vai acontecer. É por isso que Pedro, quando vê, pergunta sobre João. Agora imagina o Pedro voltando para o lugar onde estão os outros discípulos na praia que estavam pescando. Imagina o Pedro voltando meio cabisbaixo, chutando areia pelo caminho. E quando ele chega, os outros: e aí? E aí o quê? Está no time? Ah, tô. Ele me falou: siga de novo. Ele me manteve dentro. Mas Pedro, cadê a empolgação? Foi aquele que falou uma outra coisa que está me perturbando aqui. Ele falou que não adiantou nada eu fugir da morte, porque é só uma questão de tempo. Ele falou da maneira como eu vou ter que glorificar Deus com a morte específica. A turma: é mesmo, Pedro? Imagina ele falando. E vale para vocês tudo, cambada, porque todo mundo correu. Aí imagina o Pedro olhando para ele dizendo: só tem um que não vai morrer. Os caras: não. Pedro, adivinha quem? Os caras: não. João. Qual era a lógica de Pedro entender e espalhar o que não foi dito? Jesus diz para Pedro: se eu quero que ele fique até que eu venha, o que você tem com isso? Quando Jesus vier, os mortos ressuscitam. E o que é que vai acontecer com os vivos que creem nele? Serão transformados. Então, se ficou vivo até que ele venha, não morre mais. Eles simplesmente aplicaram a lógica em cima de uma doutrina. Agora a pergunta é: isso é diferente do que Jesus falou em Marcos 9:1? Alguns há dos que aqui estão, que não verão a morte, sem que primeiro vejam ter chegado com o poder o reino de Deus. Onde é que o reino de Deus chegará? Na plena expressão do seu poder, com o retorno de Cristo. Quando eu era adolescente, um dia eu estava com meu pai, não me lembro o que estávamos fazendo junto, mas estava com ele no carro. E ele aproveitou o trajeto de onde estávamos para fazer uma visita a uma pessoa, alguém que tinha solicitado. Gente, honestamente, eu era só um adolescente, mas nem toda a minha vida de pastor eu conheci uma criatura tão doida, maluca, como aquele camarada que nós fomos visitar, doido de pedra. Entre outras coisas absurdas que eu vi ele falar, ele defendia para o meu pai que o apóstolo João estava vivo até hoje. E eu, na minha cabeça de adolescente, já imaginava aquele velhinho curvado, cabelo e barba enorme, arrastando no chão, as unhas grandes, porque ele dizia: Jesus falou: se eu quero que ele fique até que eu venha. Mas meu pai dizia para ele: mas está escrito aqui, ele não disse que não morreria. Mas Jesus não voltou, então não morreu ainda, né? E ele queria defender que o João está escondido em algum lugar. E eu ficava pensando: que viagem. Quando nós saímos de carro, meu pai falou: e aí? O que você achou? Eu falei: doida a conversa. Ele falou: qual a explicação que você daria para isso? Porque eu fiquei bem quietinho, meu pai era o pastor, mas ele mesmo não quis levar a discussão longe, né? Eu percebi que era por ver alguma limitação na pessoa. Meu pai gostava de provar um argumento, mas ele olha para mim e diz: que argumento você usaria? Eu falei: pai, a promessa de Jesus é: se eu quero que ele fique até que eu venha. A gente pensa na linha cronológica, mas quando João está na ilha de Patmos, ele assiste camarote VIP de forma antecipada, por revelação, todo o retorno do Senhor. Basicamente, a palavra de Jesus se cumpriu na ilha de Patmos, e é por isso que nós sabemos que João morreu depois, mas não morreria antes disso. E essa tentativa de colocar em João num caldeirão de óleo fervente é antes de Patmos, e João não pode morrer antes disso. Mas o que o leva a, quando todos os outros apóstolos estão sendo martirizados, a se conservar vivo? Particularmente,
eu acredito que é Marcos 8:35. Quando todo mundo tentou salvar a vida, Deus diz, vão perder. Quando João, diferente dos demais, diz, eu perco, o Senhor olhou e disse, salvou. Porque basicamente eu e você precisamos entender que isso não se aplica só a essa questão de morte literal. Mas quando nós falamos dos processos de Deus, é impressionante a tendência que nós temos de lutar contra isso. O instinto de sobrevivência parece que é ativado dentro de nós. E nós não queremos morrer para nós mesmos. Não queremos abrir mão de muita coisa. E é por isso que a gente acaba vivendo, né, um evangelho confuso. Quando a gente, né, olha nossas crenças e declarações e comportamento, às vezes o evangelho soa um tanto quanto esquizofrênico. E eu quero te dizer o seguinte, algo que eu e você precisamos compreender, é que Deus nunca quis sabotar nossa alegria e realização. Eu, quando era garoto, menino, a sensação que eu tinha sobre os pais, pai e mãe, os dois no mesmo time como aliados, é que eram criaturas que existiam para sabotar a felicidade de nós, os filhos. Porque tudo que a gente queria fazer não pode, né? Fica em cima, marcação, pegação no pé, implicância, é o jeito que a criança olha. Mas quando Israel, meu filho, nasceu, eu ainda estou ali dentro da maternidade olhando ele e desesperado para sair correndo, pegar um telefone, né? Ou escrever uma carta, ainda era comum fazer isso na época. E eu queria pedir perdão para meus pais de tudo. Porque naquele momento eu entendi que tudo aquilo que para mim era implicância, pegação no pé, tentativa de sabotar a alegria, não era essa. Nada como você ter outra perspectiva. Eu naquele momento, com o instinto paterno aceso, amando aquela criança, me sentindo a responsabilidade de proteger, eu consigo perceber que meus pais nunca quiseram sabotar minha alegria. Pelo contrário, justamente porque estavam interessados nela, queriam me proteger de muitas coisas. Por que eu estou dizendo isso? Quando começamos a relacionar com Deus, a gente tem esse modo infantil. O início da vida cristã parece estar cheio de proibição, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo, tem que morrer, parece que Deus escolheu alguns de nós para azarar a nossa vida e não para dar o que a Bíblia chama de plenitude e alegria. Porque nós estamos olhando pela perspectiva errada. Você olha, por exemplo, para um Abraão. Deus simplesmente chega para o Abraão e diz, toma o seu filho, seu único filho, o filho a quem você ama, e oferece em sacrifício. Às vezes eu lia isso e eu dizia para Deus, precisava dificultar a vida do velhinho. Tem que lembrar que é o único filho, o filho que ama. Pedir o filho já é difícil para qualquer pai. Mas ainda parece que o Senhor provoca o assunto dessa forma. Abraão, a Bíblia diz, levanta no mesmo dia, alta madrugada, tipo, não vou nem esperar, toma o menino e vamos obedecer a Deus, vamos entregar. Quando ele levanta o cutelo, o anjo do Senhor brada dos céus, não faça isso. Eu gosto de ler a Bíblia trocando de lugar com os personagens, me imaginando como seria eu. Eu acho que nervoso, aquela tensão do momento, eu já gritaria de volta, se decide, quer ou não quer o menino? E eu imagino o anjo do Senhor bradando de volta, nunca quis o menino. Queria a sua disposição de entregá-lo, queria a sua disposição de me manter em primeiro lugar, e já que eu tenho o que eu preciso, não quero ver você sofrendo nem perdendo nada, toma de volta o menino e de lambuja eu vou lhe dar uma descendência numerosa. Deus nunca quis sabotar nenhum de nós. Toda entrega é uma preparação para que a gente viva tudo que ele tem, sem que a gente perca o próprio Deus, na perspectiva do relacionamento debaixo das bênçãos dele. O profeta Jeremias é usado por Deus para mandar uma mensagem clara. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. São planos de bem e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Mesmo quando ele está dizendo, tem que morrer para si, tem que viver entrega, tem que viver quebrantamento, vai viver por bem ou por mal. Ele não está tentando sabotar a minha e a sua alegria. Ele está tentando nos transicionar para um lugar de maturidade, onde nós vamos experimentar a verdadeira alegria. Isso tem algo que eu aprendi ao longo dos anos, foi, quem tenta salvar, vai perder. Quem se dispõe a perder, vai salvar. Eu fico olhando para os cristãos de hoje, tentando entender como que nós migramos de uma primeira geração tão apaixonada, de gente que encarava o martírio sem negar Jesus, para crentes hoje que por qualquer coisa estão olhando para Deus e resmungando, não brinco mais, virando as costas para Deus, desistindo da fé. Como que nós podemos chegar a um lugar onde você vê igrejas como a da Macedônia, que não foram convocadas, mas estão implorando para ajudar? Hoje em dia você convoca os cristãos e eles dizem que não é com eles. Porque nós temos um problema na nossa entrega, e o problema da nossa entrega tem muito a ver com a percepção que nós temos do que está por trás da entrega.
A gente precisa reaprender um pouco com a história, como o evangelho começou a ser vivido desde mais de 2000 anos atrás. Agosto de 2003, eu e Kelly estávamos pregando na Europa pela primeira vez, na Itália, e conseguimos um dia, tínhamos que sair da cidade do interior e passar por Roma, e a pastora Roselen, nossa amiga lá de longa data, ela falou: olha, se vocês estiverem dispostos a encarar a correria, eu quero dar um tour básico em Roma. Um dos primeiros lugares onde ela nos levou, Piazza de Espanha, Praça de Espanha. O lugar conhecido por ter sido um dos vários lugares onde Nero decidiu iluminar as ruas de Roma, incendiando cristãos. A história conta que esses cristãos estavam amarrados, aguardando a morte e o momento de serem incendiados, mas permaneciam cantando e louvando a Deus. Quando a maioria de nós hoje, que perdeu o emprego, que quebrou o carro, que faltou isso, aquilo, está dizendo: Deus não me ama, eu também não amo de volta. Esses camaradas estavam aguardando a morte. Naquele momento meus filhos eram pequenos, eram crianças. E eu fiquei pensando, eu não teria nenhuma dificuldade de morrer, de partir, pensando na certeza de salvação. Mas eu fiquei pensando a fé que eu teria que ter naquele momento, se eu partisse deixando filhos pequenos, sem saber o que seria da continuidade da vida deles. Qual era o nível de confiança que essa turma tinha que ter em Deus? A história diz que eles permaneciam cantando, e quando ateavam o fogo, a lenha e a chama subia, chegava no corpo, e era impossível continuar cantando, porque eles começavam a se contorcer e gritar de dor. A tradição diz que o que estava amarrado no lugar mais próximo continuava o cântico, onde o primeiro havia interrompido pelos gritos. E esse era o espetáculo que Roma assistia. Gente que permanecia adorando o Senhor até o fim. Eu fui no Coliseu aquele dia pela primeira vez. É impossível não chorar naquele lugar, imaginando crentes se ajoelhavam, famílias inteiras, esperando ser despedaçado pelas feras, e erguiam suas mãos adorando a Deus até o último instante. Como nós pudemos decair de uma igreja de discípulos com esse nível de entrega a um evangelho tão banalizado como hoje em dia, onde parece que Deus só é importante para dar tudo que a gente quer, e se Ele não mimar a gente ativa o modo mulher de Jó: amaldiçoe seu Deus e morre. A gente precisa reaprender a entrega, e nós precisamos entender que por trás da entrega nunca existe perda. O livro de Hebreus fala de alguns que não aceitaram o seu livramento. Quando está falando de gente que foi liberta da morte porque exerceu fé em Deus, fala de alguns que não quiseram o seu livramento, não aceitaram. Poderiam ter aplicado fé para aquilo, mas disseram: nós não vamos ao crédito. A Bíblia diz: porque visavam uma superior ressurreição. Todos os mártires, todos aqueles que morreram por amor a Cristo, por ocasião da ressurreição, terão um nível de glória diferenciado, porque é impossível viver entrega e Deus tratar isso com prejuízo. Quem está entendendo, diga amém. Diferente da maior parte do mundo, nós vivemos a liberdade do evangelho, onde podemos professar nossa fé sem nenhum perigo. Estamos vivendo o início de uma perseguição que é institucional, que é ideológica, mas nem se compara a lugares do mundo onde nossos irmãos estão literalmente derramando sangue por causa da fé. E ainda assim, sem que a gente seja exposto a esse nível de hostilidade, parece que nos menores testes a gente não demonstra o entendimento do que é doar-se a Deus. Mais do que doar qualquer coisa, o que Deus espera é uma entrega completa. Mas algo que eu e você não podemos deixar de ter em mente é que quando nos dispomos a perder e dizemos: vamos doar, Deus está dizendo: na minha perspectiva está salvando, você vai estar no lucro. Mas quando a gente fica lutando para proteger, não quero, a conta acaba sempre ficando mais dolorosa, porque você se lança sobre a pedra e se faz em pedaços, ou a pedra vem atrás de você e vai reduzi-lo a pó. Mas porque nos ama e quer nos levar a um lugar de profundo desprendimento do resto, para que haja uma profunda conexão a Ele. Deus tem uma proposta incondicional. Não dá para ser discípulo e não encarar a cruz. A minha proposta a você nesse dia de hoje é que você possa não apenas repensar, mas renovar a sua disposição de entrega de vida para com o Senhor Jesus. Feche seus olhos por um instante.
Meu Deus, eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs nesse lugar, por aqueles que nos acompanham via internet, pela transmissão, por aqueles que terão contato com essa palavra gravada. Eu oro que esse seja um momento não apenas de reflexão, mas de iluminação do alto. Nós pedimos que o Senhor revele a dimensão do nosso compromisso, porque muitas vezes, a semelhança de Pedro, podemos estar nos enganando. E sabemos que a única intenção do Senhor dispor isso não é nos colocar debaixo de culpa ou condenação, mas nos dar a oportunidade de fortalecer o compromisso, como o Senhor fez com Pedro. Nós somos gratos porque vivemos dentro de um contexto e estrutura onde temos a liberdade, temos, como Paulo escreveu a Timóteo, vida mansa e tranquila, e nenhum de nós precisa sequer se preocupar se nesse momento terá que morrer por causa da fé. Mas ainda assim, Senhor, a fragilidade do nosso compromisso não condiz com o nível da sua entrega, muito menos da sua expectativa. E nós te pedimos que os nossos olhos se abram, que o Senhor, por meio da tua palavra e da ação do teu Espírito, nos dê a perspectiva correta, o entendimento correto. Nós queremos viver a plenitude do que o Senhor tem. Isso significa não pular, ó Deus, os processos necessários. Semana passada falamos de processos que conduzem à maturidade. Mas também queremos aqueles que conduzem ao compromisso e à intimidade. Estende a tua mão sobre cada um de nós, não apenas para nos orientar, mas para seguir tratando conosco, para que possamos viver a plenitude do que o Senhor tem. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga eu recebo em nome de Jesus. Segundo, e o multiplicarei extraordinariamente. Ele será pai de 12 príncipes e dele farei uma grande nação. Deus vai explicar. Minha aliança, no entanto, será com Isaac. Aí você pode imaginar, Ismael foi abençoado lá na frente porque Abraão pediu. Antes de Abraão pedir, o anjo do Senhor já falou isso para Agar. É interessante você observar que mesmo lá na frente, Abraão não quer simplesmente despachar Agar e Ismael. Não apenas Sara e Agar voltam a ter os seus problemas, mas agora a Bíblia nos mostra que há uma problemática acontecendo entre Ismael e Isaac. E Sara simplesmente procura Abraão e diz: dispensa, manda embora, liberta essa escrava, mas ela não fica mais conosco. O coração de Abraão fica pesaroso e Deus fala com ele: ouve Sara, sua mulher. Nesse momento, então sim, de forma legal, liberada, abençoada, não fugindo, não quebrando leis, ela simplesmente sairá. Mas no momento anterior, Deus está dizendo: eu estou vendo o que você está fazendo, eu estou vendo que você está agindo de forma errada, eu estou vendo que você não só está agindo de forma errada, mas na hora errada, para que eu cumpra o que eu quero fazer no futuro, para que eu resolva os seus problemas do presente, você tem que mudar a sua conduta. Nesse momento você tem que voltar, você tem que se humilhar. Sabe, tem muita gente querendo um futuro glorioso, tem muita gente querendo ver Deus resolver problema, sem querer consertar a sua vida. E nós precisamos entender que essas coisas, elas acabam não sendo compatíveis. Você vai ver Jesus curando um determinado enfermo, o Evangelho de João nos relata, e na sequência dizendo para ele: vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Isso não significa que toda enfermidade seja consequência de pecado, mas muitas vezes o pecado trará consequências, e entre elas pode ser enfermidade. A gente não tem o direito de fazer a análise inversa. Que análise inversa? Tem enfermidade, supor que é pecado. Mas a Bíblia mostra que muitas vezes o pecado pode conduzir à enfermidade. É só Deus que pode discernir e mapear isso, nenhum de nós poderá. Mas naquele momento, e aliás, você vai ter textos como o de Tiago, quando diz que nós vamos orar pelos enfermos, eles não só serão curados, mas os pecados serão perdoados. E muitas vezes há uma relação entre uma coisa e outra. Mas o mesmo Deus está dizendo: eu quero resolver a aflição, eu quero te dar um futuro glorioso. Ele está dizendo: você tem que arrumar a sua vida.
Eu sempre repito essa frase: o princípio que você quebra vai quebrar você. E nós precisamos ter uma conduta correta. Quando a mulher de Potifar está dando em cima de José, ele olha para ela e diz: como cometeria eu tamanha maldade contra Deus? O que ele está entendendo? Deus está vendo minhas ações. A questão não é só o que eu vou fazer com a senhora que é casada. A questão não é só o que eu vou fazer com a confiança do seu marido. A questão é Deus. E tem muita gente que não para pensar em Deus. Outro dia estou conversando com a pessoa e falou: olha, pastor, o negócio é o seguinte, meu cônjuge me traiu, fiquei com muita raiva, fui lá e também traí para me vingar. Eu falei: o que Deus tem a ver com isso? Ele: como assim? Eu falei: o que é que Deus te fez para você fazer o que você fez contra ele? Não, eu fiz contra ela. Eu falei: não, você não fez só contra ela, você quebrou a sua aliança com ele. E o que é que ele te fez para você se vingar dele? Ah, não pensei em Deus. Eu falei: com certeza que não pensou, senão não tinha feito essa estupidez. E eu não entendo como as pessoas querem viver as intervenções de Deus, o futuro de Deus, sem lembrar que elas são responsáveis pelas suas ações e que Ele está vendo as suas ações. Quem está entendendo, diga amém. Aliás, Jó 34, 21 diz: os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e veem todos os seus passos. Não há absolutamente nada que a gente faça que fuja aos olhos de Deus. Há muitos anos atrás preguei uma mensagem aqui questionando: quem é você quando ninguém está olhando? Que é uma definição de caráter. A Bíblia diz lá em Êxodo que Moisés, quando matou o egípcio, a Bíblia diz que ele olhou para outro lado, não viu ninguém, matou o egípcio. Se alguém tivesse olhando, ele teria feito? Não. O problema é que mesmo aquilo que você acha que está escondido não vai ficar. Jesus disse: não há nada oculto que não seja revelado. É só uma questão de tempo. No caso de Moisés nem demorou, no dia seguinte já descobriram. Quando era pequeno, meu pai contava história para a gente da Bíblia, quando criança, e ele brincava, e quando Moisés enterrou o cara na areia, deixou o dedão para fora, o dedão do pé. Por isso alguém achou. Gente, eu cresci achando que isso estava na Bíblia. Quando eu aprendi a ler e não achava essa informação, eu me sentia assim, trollado, né? Porque meu pai brincava com isso quando contava a história. Mas não importa como virar trono, sempre vai ter um dedão do pé que vai ficar para fora. E de alguma forma esse negócio será achado. Mas a questão não é nem se será descoberto depois. É que, descoberto ou não, Jesus se identifica no Novo Testamento como aquele que tem os olhos como chama de fogo. São olhos que a tudo perscrutam, que a tudo penetram, e nada pode ser escondido dele. Em Êxodo 15, 26, Deus diz assim: se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos. Ele só podia dizer: fizeram o que é reto. Mas quando diz diante dos seus olhos, é um lembrete. Porque quando você faz o que é reto, Ele está vendo. Quando você não faz o que é reto, Ele também está vendo. E fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos, guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês das que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Olha que interessante: se vocês fizerem o que é reto, nenhuma enfermidade virá sobre vocês. As pessoas às vezes confundem as coisas e começam a achar que as bênçãos da obediência têm a ver com mérito. Outro dia eu vi alguém falando: não, esse negócio de obediência é da lei, quando não tinha fé, agora no Novo Testamento tem fé, não precisa de obediência. E eu fico pensando, como alguém pode chegar a fazer uma declaração dessa? Eu falo: isso às vezes não é só falta de conhecimento bíblico, deve ser falta de massa cinzenta. Porque você olha o Novo Testamento, Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé, mostra que tudo o que esse povo fez no Antigo Testamento, que os levou a ser abençoados, experimentar a intervenção de Deus, foi por fé. Como é que você vai dizer que a bênção do Antigo Testamento era pela obediência, a do Novo Testamento é por fé, e que uma coisa tem nada a ver com outra? Paulo fala 2 vezes na Epístola aos Romanos da obediência da fé. Ou seja, o que é a fé? O camarada diz: não, eu creio que Deus prometeu, Ele vai cumprir, porque a palavra dele é verdade, Ele não mente. Ok, você crê que o que Deus falou é verdade, vai cumprir e não mente. Então quando Ele diz: se você desobedecer vai ter consequências, por que é que você não acredita nisso? E como é que eu uso a fé para fazer aquela palavra dele se materializar na minha vida, e a mesma fé para fazer essa palavra desaparecer e não ser verdadeira? Que bobagem é essa? Não tem como você desconectar fé e obediência. Se eu acredito que o que Deus falou em termos de promessa de bênção vai cumprir, eu preciso acreditar que o que Ele mandou é para ser obedecido, e que quando é obedecido vai ter a consequência que Ele falou. Vocês estão aí? Então Ele está vendo nossas ações, e essas ações de obediência, que são expressão de fé na sua palavra, também nos propulsionam para um lugar de intervenção. Ele está dizendo: me obedeçam,
e não vai rolar as enfermidades que rolavam sobre os egípcios. Então, de novo, não quer dizer que toda enfermidade é consequência de pecado, mas Deus está dizendo, se não me obedecer, parte das consequências podem ser enfermidades. Deuteronômio 6,18, façam o que é reto e bom aos olhos do Senhor, de novo, aos olhos do Senhor, para que tudo lhes vá bem e para que vocês entrem e possuam a boa terra que o Senhor, sob juramento, prometeu aos pais de vocês. Faça o que é bom aos olhos do Senhor, para que tudo lhes vá bem. Deus está vendo suas ações. O Deus quer resolver os seus problemas. O Deus que tem um futuro está dizendo, vamos arrumar a casa aqui. Me ajude a te ajudar. Eu lembro de um filme que eu li, que eu assisti muitos anos atrás, e tinha uma hora que tem um chavão, uma frase clichê, que um personagem diz para o outro, me ajude a ajudar você. Às vezes eu imagino Deus tentando falar isso para mim e para você. Me ajuda a te ajudar. Faz o pouco que eu estou dizendo que você tem que fazer para que eu possa continuar a fazer o resto na sua vida. Mas terceiro e último lugar, Deus vê o futuro. Isaías 46, 9 e 10. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus, não há outro semelhante a mim. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Quando Deus está dizendo volta lá atrás, é para lembrar que desde lá de trás eu já mostrava o futuro, eu já mostrava o que estava lá na frente. E Deus se posiciona dizendo dessa forma, eu anuncio o que há de acontecer, eu revelo as coisas que ainda não sucederam. Então, quando Deus simplesmente fala para Agar o que seria da sua linhagem, isso vai se repetir, não só com o que Deus fala depois em Gênesis 17 para Abraão, mas novamente a palavra de Deus nos mostra, né, que eu creio que isso está em Gênesis 20 alguma coisa, talvez 21, quando Agar finalmente sai, né, novamente Deus trará uma intervenção na vida dela e falará daquilo que aguarda. Dessa vez Ismael já nasceu, né? O menino já estava relativamente crescido. A Bíblia sugere que até o menino tenha orado, chorado e clamado a Deus, mas Deus segue falando, eu tenho um futuro. Nós precisamos aprender a não deixar nossa vida meramente uma espécie de piloto automático ou apenas tentar ser senhores do nosso destino sozinho. Nós precisamos perceber que é um Deus que quer trazer direção para mim e para você. Quando a Bíblia enfatiza Deus conhecendo o futuro, Ele tanto conhece desdobramentos que virão, e muitas vezes Ele pode falar antes, para que ou a gente se prepare, ou até mesmo para que a gente mude determinadas coisas. Então, quando Deus diz para Ezequias, você vai morrer, basicamente Deus não está dizendo, olha, isso é um futuro inalterável. Quando ele chora, clama, se posiciona em fé, ele simplesmente ganhou mais 15 anos de bônus. Como nós falamos antes, há determinadas palavras proféticas que nós temos que interagir com elas, cooperar com elas para que elas se cumpram. Mas há advertências que não são ouvidas, elas inevitavelmente vão trazer resultados. E muitas vezes Deus adverte mesmo sabendo que nós não vamos ouvir, porque Ele é justo. A Bíblia diz que a mulher de Pilatos, no dia do julgamento, olha para ele e diz, não se envolva na questão desse justo. Eu muito sofri em sonho por causa dele. E Pilatos, em vez de ter o bom senso que a maioria de nós, os maridos, temos, não ouviu a esposa. E não ouviu o que Deus, por meio da esposa, estava falando. Isso não significa que Deus não tentou poupá-lo daquele erro. Agora, o Deus presciente, que dá a ele até o direito de escapar do erro, mesmo sabendo que ele não vai escapar, decide usar isso e cooperar para a nossa redenção, porque de fato Cristo teria que morrer por nós. O que nós não podemos achar é que Deus obrigou a Pilatos a fazer o que fez. Esse Deus conhece o futuro, Ele tanto vai mostrar intenções que nós temos que cooperar, Ele pode mostrar problemas que podem ser evitados. Então Daniel traz uma revelação para o Nabucodonosor, se você se orgulhar, se você se exaltar, Deus vai te abater e você vai se transformar num animal. Se você ler Daniel capítulo 4, ele não deu ouvidos à advertência, ele podia ter alterado aquilo, Deus o julgou e o abateu, até que haja arrependimento e a história mude. Por outro lado, você vê Deus usando José para interpretar o sonho de Faraó.
Porque Deus pode dar revelação para não crente, mas o não crente não tem a capacidade de discernimento. Então ele tem um sonho, assim como Nabucodonosor. Ambos os governantes receberam de Deus um sonho, parece que deu respeito à cadeia de comando, de autoridade aqui na terra, mas não tem discernimento. Ambos precisavam de profetas para interpretar. José chega com uma palavra de sabedoria. O que o rei sonhou, uma advertência de Deus. Nós vamos ter 7 anos de provisão, depois 7 anos de fome. Se você não trabalhar com provisionamento, ninguém sobrevive na fome. Palavras de sabedoria são orientações que Deus dá para que a gente evite determinadas desgraças. Eu era ainda solteiro e eu recebi uma palavra profética. Isso me ajudou de forma prática a entender logo no começo da caminhada o Deus que vê o futuro. Um homem de Deus me aborda e pergunta para mim: você já é casado? Eu falei: ainda não. Ele falou: mas preste atenção, porque eu vou te dar uma palavra de algo que vai acontecer quando você já estiver casado. Não só quando você estiver casado. Ele disse: quando seu primeiro filho nascer e esse menino tiver com 2 anos e meio, ou seja, ele já estragou o chá, a revelação, né, antes da hora, já falou que seria menino o primeiro. Ele falou: e esse menino tiver com 2 anos e meio de idade, ele olha para mim e diz assim: você vai viver um dos momentos mais cruciais na educação do seu filho, na formação dele. Ele diz: nesse dia vai acontecer isso, isso, isso. Eu achei até que era um exagero para o comportamento de uma criança de 2 anos e meio. Ele diz: se você agir de forma errada nesse dia, você vai perder o coração do seu filho para sempre. Não vai ser um evento instantâneo, mas vai começar com uma abertura de um ângulo, lentamente, e lá na frente o coração de vocês vai distanciar tanto que vai desligar. Mas se você agir da forma correta, que é essa, essa e essa, Deus vai linkar de maneira sobrenatural o coração de vocês. O cara está falando, eu não o conheço. Primeira coisa que eu penso: mesmo se ele for um enviado de Deus, estiver falando a verdade, até aconteceu, eu já não lembro. A prova de que era Deus falando é que eu só pensei. E o cara responde como se eu tivesse falado com ele. Diz: o Espírito Santo te fará lembrar o que eu estou te dizendo no dia que acontecer. 1 ano depois eu casei, 2 anos e meio depois do casamento Israel nasceu, ou seja, 3 anos e meio depois da palavra. Com 2 anos e meio de idade aconteceu o que o homem falou, 6 anos depois da profecia. E o dia que aconteceu, eu lembrei. Não foi uma lembrança qualquer, parecia um filme na minha frente, daquele cara falando aquelas coisas. E quando eu lembrei, eu vi que estava acontecendo o que ele falou. E eu percebi que eu estava justamente fazendo a coisa errada, que aquela palavra de sabedoria, uma revelação seguida de conselho, dizia para eu não fazer. Deu tempo de arrumar. E algo sobrenatural aconteceu. Foi um dos momentos mais marcantes na criação e no relacionamento meu com o do Israel. Nosso coração se vinculou de uma forma única, singular, inexplicável a partir daquele dia. O Deus que vê o futuro, ele não está apenas dizendo aquilo está lá de forma automática, né, espontânea. Ele está dizendo: tem coisas boas que você pode provocar para que aconteça, tem coisas ruins que eu posso te ajudar a evitar. Mas ele muitas vezes fala a respeito do futuro, sinalizando o lugar aonde ele quer nos levar. Jeremias 33:3: invoca-me que te responderei. Mas ele não parou aí. Eu falo que os crentes são em alguns pontos diferentes. Tem os que nem oram. Aí tem aqueles que saíram desse ponto e entraram no time dos que oram. Mas eles estão na primeira fase: invoca-me que te responderei. Ele até tem resposta de oração, mas tem uma linha da revelação que muita gente não cruza. Tem um lugar da oração quando você entra a fundo nela, que aí Deus diz: anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Preste atenção, querido, isso não é privilégio de poucos. Eu lembro de um irmão, logo nos primeiros anos do meu ministério pastoral, cada testemunho que eu dava na igreja, ele olhava para mim e dizia: essas coisas só acontecem com você, conosco os meros mortais não. Eu disse: enquanto você crê nisso, nunca vai acontecer. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Gente, eu sou de uma época que refrigerante, hoje eu fico pensando que foi uma bênção quase não tê-lo em casa, mas na época a gente achava que era maldição não ter o recurso para isso. Refrigerante era de 1 litro, que chegava nem sempre, a maioria dos domingos aparecia, ele era para a família inteira. Então assim, a gente tinha os copinhos de requeijão, que aproveitava para virar copo de casa, porque às vezes não tinha dinheiro nem para comprar o copo de vidro, que era no máximo 200 ml. E eu lembro que minha mãe colocava, nós os 3 filhos, 3 irmãos, eu e o Adriano e o Paulo, a gente colocava o copo um do lado do outro, ficava medindo. Colocou mais para ele, mais aqui, né? Porque assim, a gente não queria só a mesma quantidade de refrigerante, a gente queria se sentir igualmente amados. Eu não sei se foi o treinamento, mas até hoje, quando eu vejo o copo do irmão do lado enchendo um pouquinho, eu falo para ele:
Eu não aceito a ideia de Deus ter filho predileto, a menos seja eu, aí eu posso abrir uma sessão. Se não, cada vez que eu vejo alguém que entrou mais fundo no rio de Deus, que teve uma experiência, que viveu um milagre, eu falo para Deus, jurisprudência, abrir um precedente, também tenho direito, e cada um de nós precisa crer nisso. Então, voltando no invoca-me que te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. Eu lembro desde a adolescência, quando eu estava orando, eu via e ouvia Deus falar coisas que pareciam absurdas. Outro dia alguém falou, pastor, um absurdo o Abraão rir. Eu falei, absurdo porque tu nunca riu. Eu já ri de muita coisa. Eu lembro da época que não tinha dinheiro nem para andar de ônibus, andava horas a pé todo dia porque não tinha dinheiro para andar de ônibus, na adolescência. E os profetas vinham falar para mim, vai chegar o dia que você vai estar cruzando os céus dessa nação de avião de um lado para o outro. Eu ria, tinha dinheiro nem para andar de balão, não imaginava nada disso ser possível. Agora, por que é que Deus fala isso? Na época parecia glamour, parecia status, parecia aquela coisa de vencer na vida. Hoje penso numa coisa que é um sacrifício. Eu não aguento mais pegar tanto voo. Mas Deus não estava dizendo que a recompensa seria o voo, porque hoje me parece sacrifício para cumprir o propósito. O que Deus estava dizendo é, pare de pensar pequeno no seu universo limitado de recursos, porque eu sou o Deus de recursos ilimitados. Eu tenho planos maiores. Então não tem nada a ver com o avião, tem a ver com o propósito, tem a ver com a capacidade de entender algo maior. Então às vezes eu estava lá orando no meu quarto e eu via multidões, eu me via pregando para milhares e milhares de pessoas. Só que eu estou falando de uma época, gente, que igreja de 200, 300, 400 mesmo, nem se fala, era, a gente chamava de mega igreja. Não existia isso, não era comum. E de repente eu via aquele mundaréu de gente, aqueles auditórios imensos. Hoje, 36 anos, eu olho e digo, tudo aquelas coisas que eu via no quarto, eu via acontecendo. Deus começou a me inspirar para escrever. Eu via caminhões de livros carregando aquele mundaréu de livros, parecia um absurdo, eu imaginava. Eu trabalhava com venda de livro na época. O universo de população evangélica era menor, a condição financeira nem se fala. Vender livro era um parto, uma dificuldade. Eu ficava vendo aqueles caminhões. Hoje, 36 anos depois, foram mais de 2 milhões de livros distribuídos. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. E não tem nada a ver com Deus encher a sua bola, mas descortinar o propósito. Para que Ele quer fazer isso? Para que você comece a acreditar, para que você se prepare, para que você persiga aquilo. E Deus está dizendo para Agar, você se vê como uma escrava que não é enxergada ou vista por ninguém. Eu estou te vendo, estou vendo sua aflição, estou vendo sua conduta e quero que se arrume, porque eu estou vendo o seu futuro, eu sei para onde eu quero te levar. E hoje eu creio que Deus quer que eu e você possamos sair daqui, né? Não necessariamente abrindo um post, dando o mesmo nome que ela, mas dizendo, Ele é o Deus que me vê. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. A gente tem que tirar um tempo de oração. Eu quero que a gente ore por 3 áreas. Primeira, nós falamos que Deus vê necessidades e aflições. Eu sinto que nós estamos num ambiente não só da ativação de fé, mas de resposta a orações de intervenção de Deus. Eu não vi ninguém empolgado. Eu vou falar de novo. Nós estamos num ambiente onde Deus quer trazer muita intervenção em necessidades e aflições de muitos de vocês que estão aqui hoje. Segundo, nós vamos orar pelas nossas condutas. Alguns de nós estamos desanimados de agir certo e aparentemente ninguém está vendo, não está acontecendo nada. Você olha para um José, traído pelos seus irmãos, no Egito para ser fiel a Deus e não deitar com a mulher de Potifar, ele é preso injustamente. Tudo está dizendo, Deus te esqueceu, mas não é o que a Bíblia diz. Quando ele está na casa de Potifar, a Bíblia diz, e o Senhor era com José. Quando ele vai para a prisão, e o Senhor era com José. A prova é aquele futuro que Deus está mostrando para ele. A família se curvando, ele numa posição de governo, tudo isso acaba se cumprindo. Porque o Deus que vê nossas aflições, vê nossa conduta, Ele também está vendo o futuro. Ele está dizendo para o José, eu vou te sustentar. Ele está dizendo para o José, eu estou vendo você agir direito, e é por isso que eu vou te levar para o lugar do cumprimento do propósito. Alguns de nós estamos animados de agir direito e precisamos ser restaurados para que a gente não ceda. Outros de vocês foram além do desânimo e já não estão agindo direito. E Deus não te trouxe aqui para culpar ou condenar, mas Ele está te dando chance de arrumar.
Porque se você não arruma agora, você estraga o que vem depois. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios e diz: por essa causa, há muitos fracos, doentes e gente que dorme, morreu prematuramente entre vocês. E diz: porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Eu não me lembro se alguma vez nesses 19 anos de alcance eu dei tanta ênfase da relação entre pecado e enfermidade como hoje. Porque tem pessoas que estão sofrendo a consequência de áreas que não estão consertando, e tem outras que ainda não estão colhendo o que estão plantando, mas se não arrumarem, inevitavelmente vão colher. E Deus está nos dando uma oportunidade de arrependimento e conserto. Não estou chamando ninguém para tornar pública a sua vida, mas diante daquele que tudo vê, nós temos uma oportunidade de arrependimento e conserto. E nós vamos orar pelo futuro, não só para que Deus faça aquilo que Ele quer fazer, mas para que a gente consiga discernir e acompanhá-lo. Ele não faz questão de falar tudo de uma vez. Para mim tem sido uma jornada emocionante desde os 15 anos de idade. Como essa jornada? Deus fala para Abraão: vai para uma terra que eu te mostrarei. Para onde mesmo? Enquanto você está indo, eu vou mostrando. A Bíblia diz: a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ele mostra uma parte, se andou nela, daqui a pouco ele mostra outra etapa do plano, daqui a pouco outra. Eu acredito que nós nos tornaríamos muito autossuficientes se Ele mostrasse tudo de uma vez. E parece que o tempo todo Ele quer eu e você dependendo dEle. Eu olho para trás e vejo 3 décadas e meia de direção do Espírito Santo. Isso não me dá o direito de parar de depender dEle para as próximas etapas. Eu preciso estar orando pelo que vem. Eu preciso estar sensível ao que Deus quer fazer. Cada um de nós precisa. Há momentos onde Deus pode simplesmente ajustar o futuro e nos levar lá, só porque nós oramos nos entregando. Tiago diz: vocês que dizem hoje ou amanhã iremos a tal cidade, negociaremos, ganharemos dinheiro, deveriam primeiro dizer: se o Senhor quiser. Tem muita gente aceitando qualquer proposta só porque financeiramente é boa, sem perguntar para Deus o que Ele quer. Aí você vê um Elimeleque sai de Israel porque tem fome, crise, vão para Moabe, que lá a gente se garante. O cara morre, ele, morre os filhos, Noemi volta, para não dizer sozinha, acompanhada de Ruth. Agora, você olha para Isaac, que no tempo da fome ele queria o Egito. Deus diz: fica aqui, você vai colher 100 vezes mais. Sabe onde está a bênção de Deus? Ela não está nos ambientes favoráveis, ela está no centro do propósito, ela está no lugar da vontade de Deus. E para entender, a gente precisa de discernimento. E alguns de nós precisamos orar: Senhor, não nos deixe errar, Senhor, nos conduz, nos dê percepção. Eu sinto que essa é uma noite importante para orar por aquilo que vem, não só para que Deus só dê destino. Alguns de nós vamos ter que ouvir, vamos ter que discernir, e nós precisamos orar por essas 3 áreas. Eu quero que você comece aí no seu lugar. Pedi para você ficar em pé, mas eu sempre reconheço, é mais hábito do que necessidade. Ora como você achar melhor, em pé, sentado, de joelho, em voz alta, em voz baixa. Mas honestamente, às vezes eu gosto de brincar com essa expressão: ore como se tudo dependesse desse momento de oração. Nós estamos num ambiente não só de dar resposta a Deus e a sua palavra, mas eu creio que nós estamos num ambiente, céus proféticos, muito propício a intervenções. Eu quero que você comece a orar por isso. Nós também vamos orar por você, mas eu não quero você esperando nossa oração e nem só ouvindo a nossa oração. Eu vou começar orando e na sequência eu quero que o pastor Marciano venha orar, abençoar a vida de vocês. Nós vamos clamar por rompimento. Mas eu espero que você saia daqui não só repetindo um discurso, mas acreditando, e não só com a boca cheia, mas com o coração também de convicção. Você possa sair desse lugar dizendo: Tu és o Deus que me vê. E que você possa falar para todo mundo sobre Deus como sendo o Deus que te vê. Você não está esquecido, você não está ignorado, você não está fora do alcance da vista dele, nem tampouco fora dos planos dele. Não é só o amor dele para te socorrer, não é apenas a preocupação dele com a sua conduta, ele tem projetos. Pai, nós oramos que o teu Espírito ministre o coração de cada um, em cada uma dessas áreas, seja uma, outra ou todas.
Nós te pedimos não apenas para que a tua palavra faça barulho dentro de nós, não só na nossa mente, que o Senhor nos chacoalhe no íntimo, que ela produza, ó Deus, um novo nível de resposta, mas nós oramos também que o teu Espírito de forma personalizada conduza cada um, que nesse momento possamos te dar a resposta adequada. Espírito Santo, envolve o coração de cada um, e nós oramos que esse seja um ambiente de intervenções, um ambiente de mudança, não só para as circunstâncias que estamos enfrentando, não só para a conduta que adotamos, mas também em relação ao nosso futuro e ao posicionamento